Você sabe quem foi Lloyd na Bíblia? Ela não escreveu nenhum livro, não liderou nenhum exército. Na Bíblia inteira, o nome Lloyd aparece uma única vez. Uma só vez em 2 Timóteo 1:5. O apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo amado: recordando-me da fé não fingida que há em ti, a qual habitou a primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou persuadido que também em ti. Uma frase é apenas uma, mas Paulo revela algo extraordinário. A fé de Timóteo, um jovem que se tornaria um dos maiores colaboradores do evangelho no primeiro século. Tinha raízes, e essas raízes começavam em sua avó, que chamava Lloyd. Quem era Lloyd? Lloyd era uma judia que vivia em Listra, uma cidade da região da Licaônia, o que hoje é a Turquia Central. Era uma cidade do interior do Império Romano, longe dos grandes centros culturais e religiosos. Mas dentro daquela casa simples, algo precioso era guardado: o conhecimento das Sagradas Escrituras. Não sabemos o nome do marido de Lloyd. Não sabemos se ele vivia ainda quando Timóteo nasceu. O que sabemos é que o pai de Timóteo era grego e, portanto, provavelmente não compartilhava da mesma fé judaica. Isso significa que Lloyd e sua filha Eunice foram as principais responsáveis pela formação espiritual de Timóteo. Paulo, ao escrever a Timóteo, usa uma expressão muito específica: fé não fingida, que significa autêntica, genuína, sem máscaras. Não era uma fé de aparência, não era uma religiosidade fechada, era algo real. E Paulo diz que essa fé habitou primeiro em Lloyd, depois em Eunice e depois em Timóteo. Há uma linha direta de transmissão espiritual, de avó para filha e de filha para neto. Imagine Lloyd sentada com o pequeno Timóteo, cercada de pergaminhos, contando as histórias de Moisés, de Abraão e dos profetas. Ela só estava fazendo aquilo que sabia fazer: transmitir aquilo que lhe fora recebido. Quando Paulo chegou a Listra em sua segunda viagem missionária, encontrou um jovem muito bem recomendado pelos irmãos da região. Esse jovem era Timóteo, filho de Eunice, neto de Lloyd. Paulo ficou tão impressionado com ele que o levou consigo para a missão. Timóteo se tornaria o destinatário de 2 cartas do Novo Testamento, 1ª e 2ª Timóteo, que lideraria a igreja de Éfeso e seria chamado por Paulo de meu filho amado e fiel no Senhor. E tudo isso tem uma impressão digital de uma avó que em Listra tinha muita fé. Lloyd nos ensina 4 lições valiosas. A fé genuína se vive antes de ser ensinada. Avós e mães têm um papel insubstituível, que uma semente plantada em boa terra vai dar fruto e que nenhuma fidelidade é pequena demais. Lloyd, uma avó judia numa cidade de interior da Anatólia, no primeiro século. Seu nome aparece uma vez na Bíblia, mas a sua influência aparece em cada detalhe nas cartas a Timóteo e em cada vida tocada pelo ministério daquele jovem que ela ajudou a formar. Como diz 2 Timóteo 1:15, a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro em sua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.